Paz e luz a todos. Vamos dar continuidade, ao nosso estudo sobre o caminho da transformação para a cura. Esse livro é bem interessante e à medida que a gente vai lendo, cada vez mais a gente vai despertando. E muitas coisas que a gente conversa, que a gente estuda, interage, a gente revê muitas coisas que nós já vimos, e cada momento que a gente vê, a gente se conecta mais. Então a gente tem que se conectar. E como, nós paramos aqui na parte 4, como fazer a energia fluir. Então, assim, como a gente faz a energia fluir, mudando o nosso estilo de vida, visualizando mais o contato com a natureza. E quanto mais a gente entra em contato com a natureza, a gente vai enxergando outras coisas na natureza, que a gente vê que a gente não é o centro do universo, A gente tem um ego muito grande, que a gente acha que esse planeta todo ele foi feito só para nós, E não é assim, gente? Então, assim, a gente tem que ver que tem várias vidas aqui, que não é só a nossa, não, que importa, não. Mas nós somos tão egoístas que a gente ainda não tem ainda essa consciência. A gente está abrindo alguns filetes, de luz, assim, de memória, assim, para a gente despertar a consciência, Então, uma vida espiritualizada e a prática de meditação contribui muito para que essa energia flua livremente por nosso organismo. Então, é importante a gente se conectar com o nosso eu interior, a gente exercitar, meditar. A meditação não é aquela oração, é o estado meditativo de a gente reparar, aprender a respirar, se conectar com o divino, respirar, ser grato a tudo que a gente passa, tudo vem para o nosso bem. Então, às vezes a gente fica muito aborrecido com algumas coisas, e aí na hora que você vê essa coisa que a gente ficou aborrecido, aconteceu uma coisa muito boa, porque a gente não tem a iniciativa de mudar, então vem a vida e muda por nós. Então esse movimento também a gente tem que sempre agradecer, Então, olha, a meditação ela contribui para encontrarmos no silêncio da nossa prática essa energia maior, o Chi, a grande consciência que chamamos de consciência cósmica. Ela permeia tudo, o planeta Terra, as plantas, as águas, portanto, tudo tem a própria consciência. Então, olha, as plantas buscam a luz, as águas dos rios correm para os oceanos. Os seres humanos se abastecem dessas energias da natureza e da sua própria. O processo de interação do ser humano com o seu meio gera outro nível de consciência que pertence a outra dimensão. Quando o ser humano interage com uma planta e cuida dela, gera uma consciência entre ela e a planta. Exerce uma influência. Quando interage com o cachorro, outro tipo de consciência se estabelece. A interação entre dois seres humanos gera ainda outro nível de consciência, um tipo de vibração que determina o padrão de comportamento das pessoas. Essa vibração, que podemos chamar de energia, tem várias camadas, vários níveis, o que significa que temos vários níveis de consciência, das interações mais primitivas às mais sofisticadas. Nós vivemos ainda no estado de dualidade, Então a gente tem várias consciências. É muito interessante e a gente não tem muito noção do que isso significa.
E só a vivência faz a gente entrar nessa conexão e despertar um pouquinho mais. A gente não pode ter pressa de querer entender tudo, mas muitas coisas os véus vão caindo. Então, muita coisa que a gente achava assim, nossa, mas era assim, fulano tá tão diferente. Não, a verdade ela vai aparecendo porque a gente vive numa dualidade que é nós mesmos criamos fantasia daquilo que é, ou as pessoas mesmos vestem uma casca, né, se fantasiando daquilo. Então, a consciência, o despertar da consciência é isso, é quando você enxerga a pessoa como ela é de fato, porque às vezes você se decepciona com alguém achando assim, ah, fulano mudou, mas você que criou essa percepção. Se você conversar com a pessoa vai falar assim, não, mas eu nunca quis demonstrar isso para você. Entendeu? É nessa dualidade que a gente vive entre a ilusão e a realidade, né? E a gente vai despertando. Tudo isso pode parecer estranho, pois estamos pouco acostumados a pensar na existência dessa consciência intuitiva ou emocional, e menos habituados ainda a falar dos seus diferentes níveis. Mas esses níveis são análogos aos que usamos para classificar a consciência racional, que conhecemos melhor, como por exemplo, aqueles ligados ao grau de educação das pessoas. Na base temos os analfabetos, que supostamente têm uma consciência racional primitiva, um pouco acima os que fizeram o ensino fundamental, o secundário, até chegar ao nível superior. Alguns mal sabem fazer contas básicas, outros conhecem equações de segundo e terceiro graus. Outros ainda resolvem grandes equações matemáticas ou fazem as grandes descobertas da ciência. Essa é a escala da consciência racional. Há quem chame a outra consciência irracional, mas esse não é um termo adequado, pois essa palavra embute preconceitos, principalmente aqueles que nos levam a crer que aquilo que é irracional não é bom e não deve ser levado a sério. Podemos chamá-lo também de consciência emocional, mas esse termo também não é o mais adequado, pois não se trata apenas de emoções. Podemos dizer que um e outro tipo de consciência que existe dentro do ser humano, assim como existe em uma planta, um cachorro e uma galinha, todos têm duas forças básicas dentro de si, o Yin e o Yang, que interagem entre si e cuja interação provoca um terceiro elemento, que é a base para que aconteça a evolução, a transcendência. Na prática da meditação, a pessoa busca a quietude, procura focar a mente, mergulha dentro de si para tentar olhar o que está acontecendo em seu interior. Essa compreensão faz com que ela processe melhor o que está acontecendo ao seu mundo exterior e assim consiga interagir melhor com ele, estabelece o fluxo interior de Chi e podemos dizer que a espiritualidade é esse fluxo de energia interior. Então, tantas e tantas técnicas aí que a gente busca, se a gente começar a se autocuidar com meditação, a gente consegue enxergar várias coisas. Neste momento meditativo, a gente consegue entrar em conexão e equilíbrio, porque quando estamos naquele momento conturbado com medo também, o sentimento de medo também faz a gente cegar, a gente cega, a gente se auto-sabota. Então, o equilíbrio, a oxigenação, a respiração, a gratidão é aquele momento de silêncio, de paz interior. Ele é muito importante até para você entrar em conexão, para você ter uma intuição. São nesses momentos que surgem ideias. É maravilhoso. E que essas ideias é o despertar. Você está despertando coisas que você achava impossível você fazer neste momento meditativo.
as coisas clareiam. Esse é o momento que você entra aí no eixo de uma conexão, né? A nossa força, uma conexão espiritual. A nossa força espiritual. Há momentos na vida em que nos tornamos frágeis e vulneráveis e ficamos expostos às doenças. Isso se dá porque nos dedicamos à nossa força interior. Isso se dá porque não nos dedicamos à nossa força interior. Essa força que nasce conosco, cresce e se desenvolve em nós, e que podemos chamar também de força espiritual. Ela está ligada à nossa compreensão interior de consciência e à transformação. O que viemos fazer na Terra? Estamos aqui só para comer, beber, ganhar dinheiro, sair, né? Farrear? Só isso. Qual é o verdadeiro sentido da nossa vida? Nossas sensações são a base para o desenvolvimento da nossa força interior. Uma sensação pode causar 3 reações: prazer, desprazer ou indiferença. Ao longo da vida, nossas sensações são polarizadas entre o prazer e o desprazer que experimentamos por meio dos nossos órgãos sensoriais: a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. A cada experiência vivida, avaliamos se sentimos prazer ou desprazer. E tudo é pesado numa balança que mostra se algo é ou não prazeroso. Vamos assim formando uma imagem mental a respeito do mundo exterior e com isso aprendemos também a fazer o julgamento de coisas que ainda não estão no nível da nossa consciência, ou seja, a fazer pré-julgamentos de realidades que ainda não experimentamos, que ainda não aconteceram. É o que mais tem, né? Julgamentos, preconceitos, quando você vê aquilo, mas você não pode alcançar, você não pode chegar, criticam, né? Julgam, é uma forma de se auto-sabotar, é uma forma de procrastinar. São vários fatores que nós temos muito esse defeito, que a gente não apalpou, a gente não chegou lá perto, não resolveu, a gente acha mais fácil prejulgar, né? É como tentar avaliar mesmo sem sentir o que é confortável ou o que não é confortável, o que ameaça e o que não ameaça. Vamos desenvolvendo isso ao longo da vida e é por esse caminho que começamos a experimentar problemas e obstáculos. Quando alguém enfrenta um obstáculo e sente desprazer, isso o leva a tentar superar o obstáculo. Ele busca vencer essa etapa e transcende para outro nível de consciência. Por outro lado, se o indivíduo experimenta algo prazeroso, se apega e fica preso a essa experiência, ele não evoluiu, provocando uma forma de estagnação de chi. Isso o torna vulnerável, pois a energia no meio em que vivemos está sempre em constante mudança. E quando alguém não consegue acompanhá-lo, abre a guarda e fica vulnerável a fatores externos, como as doenças. Podemos dizer que o radicalismo, as compulsões, a ansiedade, as sensações de ameaça são todos fatores ligados a desafios suscitados por problemas. Para os antigos orientais, ter que enfrentar problemas é algo positivo. Gente, outra coisa eu quero deixar claro que na aula passada eu troquei, né, a medicina oriental para a ocidental, mas espero que vocês tenham entendido, né? A medicina oriental é aquela que é mais espiritualizada, né, que tem mais o preventivo, né, que cuida mais do preventivo.
E a ocidental é a nossa medicina, que ver para crer, né? Foi muito bom ter colocado isso, que eu ia esquecer. Então, gente, a doença, a gente vive, tem muita gente aí e todos nós, né, vivemos em ciclos repetitivos. Vocês já viram? A nossa família, ciclos repetitivos. Porque é o medo de seguir adiante, o medo do novo, o medo de, né, tá tão bom assim, não se mexe em time que tá ganhando, sabe? Aquele ditado antigo, assim, de crenças limitantes. E isso vai fazendo com que nós não alcancemos o que a gente não deixa fluir, né? É igual a água no rio, que não vá fluindo, que ela não segue. A gente não tem um crescimento, uma evolução, a gente sempre está estagnado, está naquele ciclo. E isso também gera doença, né? Então, olha, os problemas oferecem oportunidades para o indivíduo avançar nas etapas da vida e se tornar cada vez mais forte, mais equilibrado, mais capaz de resolver conflitos. O ato de enfrentar problemas, quantas vezes pessoas e pessoas recuaram, né? Às vezes, por exemplo, está namorando, um exemplo, né? Você está namorando, aí você está vendo que a situação vai firmar e você quer continuar na estagnação da solteirice, né? Sair, né? Aquela coisa assim, né? Ficar com o outro, né? É um exemplo. E a pessoa, você já viu pessoas velhas que sempre estão naquele momento ali de solteirice, de quer ficar ali, né? Não que seja errado, é uma opção sua, né? Não estou falando para todo mundo casar, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é um exemplo que eu estou dando. E isso é um exemplo também na vida, na profissão, em tudo, porque a gente tem medo de arriscar. É isso que eu quis dizer, tá bom? Não tem nada contra os solteiros. O importante é todos serem felizes. Mas a partir. E aí você para e pensa, se você for solteiro e está vivenciando isso, aonde que você está procrastinando? Tem algo aí que você pode avançar, mas você está com medo, você está recuando, né? Então é nesse sentido que eu falo, e isso serve para todos nós e para mim também, lógico. Então, o ato de enfrentar problemas o ajuda a compreender o que acontece no mundo exterior e, consequentemente, permite que ele atinja outro estado de espírito, que os antigos orientais chamam de estado de compaixão, estado compassivo. Bom, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre tive uma educação espiritualista, graças a Deus. Eu agradeço muito os meus pais por isso. Então, assim, eu sempre tive essa vivência, mas quando nova, eu já tinha alguns sentidos, sentia cheiros. Eu tinha muito essa afinidade, eu enxergava, via algumas coisas, eu tinha essa mediunidade, mas eu sempre tive medo. Então eu fui até um limite, eu vi que o negócio estava ficando, eu recuava. Então assim, eu já tive algumas visões que me bloqueou. Hoje em dia eu não vejo. Antes eu via. Eu não, entendeu? Então assim, às vezes a gente está naquele ciclo tão vicioso que a gente não quer avançar, evoluir. A gente não sabe se isso é uma evolução, né? Mas agora eu vejo que é uma evolução espiritual. A gente vê a verdade, né, ao nosso redor. É a mesma coisa quando alguém está passando por algum problema e prefere, igual assim, um relacionamento tóxico. Aí, você, por exemplo, a mulher, antigamente tinha muito isso, a mulher era casada e o marido sempre pulava a cerca. E ela ali, ela sabia, mas ela fingia que não sabia, para não ter separação. É esses momentos, sabe, que a gente bloqueia para a gente não dar continuidade ali no nosso crescimento. A gente vive num ciclo vicioso. E aí, o que, que acontece nesse ciclo vicioso? Você está insatisfeito com algo, você está infeliz, mas ali está muito confortável, está quentinho, tá aconchegante, né? Então, assim, isso gera doença. Isso gera doença também.
Então, isso daí é uma coisa que a gente nunca parou para pensar, porque a zona de conforto você acha que é o seu porto seguro, mas a sua zona de conforto pode ser a ponte para a sua doença, né? Então, é, ele, o ato, né, de enfrentar problemas ajuda a compreender o que acontece no mundo exterior e, consequentemente, permite que ele atinja outro estado de espírito, que os antigos orientais chamam de estado de compaixão, estado compassivo. Ele consegue assim enfrentar diversos problemas porque está em outro estágio e pode compartilhar essa energia, o Qi, quando interagem com pessoas menos evoluídas e as influencia. É o começo da compaixão, da presença da luz. Exatamente. Então, várias pessoas, né, vários grupos, cada um tem a sua evolução. Então, assim, como é importante a gente viver com outras pessoas. Às vezes a gente, quando a gente está meio assim chateado, a gente quer viver no mato, se isolar, né? Que também eu gosto muito, sabe? Esse isolamento também é muito bom, que a gente vai desintoxicando também, porque a gente pega muita energia de todas as pessoas e opiniões, né? É, mas todas as pessoas, cada um tem um grau de evolução. Às vezes você está com uma pessoa super evoluída, você aprende, ou então você é essa pessoa, você ensina, e a pessoa que tem um grau que não é tão evolutivo, te ensina várias coisas também, de como ser, de como fazer, sobre compaixão e de como também não fazer, né? Então, assim, a gente sempre ganha, a gente sempre aprende, né? É o começo da compaixão, da presença da luz, né? Sem, sem preconceito, aquele aprendizado ele flui melhor, né? Sem bloqueios e preconceito. Os budistas sempre buscam a luz. Buda significa luz. Os santos do catolicismo no Ocidente são representados com auréolas de luz. O que é essa luz? É a luz que ilumina o caminho de cada um. Essa é a luz que vai iluminar o lado negro da força das pessoas para que elas consigam enxergar o caminho para a espiritualidade e para a transformação. Ao atingir esse estágio, tenham condições de iluminar o caminho das outras como um ato de compaixão. As pessoas mais compassivas e espiritualizadas possuem muito mais defesas contra as doenças e por isso são menos vulneráveis a elas. Olha só, né? Então, quanto mais você tem essa conexão, menos doença você tem porque você está vigilante, né? E quando a gente entra nessa conexão também, a gente tem proteção também, né? Então, existem trabalhos científicos que demonstram que a área parietal do cérebro fotografado por ressonância magnética funciona, tem um movimento mais harmonioso e mais funcional nas pessoas mais espiritualizadas, o que significa que elas têm uma imunidade maior. Na visão dos mais céticos, esse seria um resultado esperado, pois os mais espiritualizados normalmente são pessoas religiosas que, de maneira geral, são menos propensas a vícios, mais regradas, e essa seria a razão para adoecerem menos. É, faz sentido, né? Porque aí as pessoas mais espiritualizadas, elas buscam uma qualidade de vida, né? Busca fazer, né? Cuidar mais da saúde, faz o possível, né? Mas a nossa prática mostra que muitas pessoas que não professam nenhuma religião, mas que são espiritualizadas, praticam yoga, tai chi chuan. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma religião, mas eu tenho uma fé, uma religiosidade própria, né? A minha fé é a minha religião, né? Então, assim, mas eu já tive. E eu busquei desde criança, eu sempre busquei entender a religião, sabe? As religiões. Já fui em vários locais
e eu via que muitas coisas eram imposição do homem mesmo, e essa conexão com o divino é uma coisa tão simples como respirar. Então, então essas pessoas que fazem essa prática, né, de yoga, tai chi chuan, a arte, né, do kung fu e a meditação, entre outras práticas, adoecem menos. Essa é uma prova concreta de que a busca da espiritualidade interior é o melhor escudo para se evitar as doenças. É verdade. Então, assim, não que as pessoas que são espiritualistas não adoecem, né? Mas as pessoas mais céticas adoecem muito, né? Não é porque tá protegido, não é porque isso te dá força, te dá mais imunidade, você se conecta mais com a natureza, você aprende a respirar melhor. Então faz todo o sentido, né? A busca do caminho da cura. Uma pessoa doente pode desenvolver a capacidade de autorregeneração no instinto de cura. O desenvolvimento dessa capacidade pode ser mais ou menos demorado, dependendo da disposição e da abertura da pessoa para isso. É preciso compreender que a doença é o ponto final de um caminho, de um processo que culminou o problema físico. Antes de adoecer, a pessoa passou por uma fase, um caminho, até que finalmente a doença se manifestou no seu corpo físico. Podemos entender a doença como uma manifestação de energia cósmica para indicar um desequilíbrio. Se você adoeceu, com certeza algo estava desequilibrado, desarmonizado nos seus pensamentos e emoções, né? Para que a pessoa olhe para trás, pergunte qual a origem da sua doença, qual o problema que a gerou e indague se ela é de origem postural ou fisiológica. Por exemplo, uma pessoa que tem uma grave crise de enxaqueca toda vez que sente uma sobrecarga de trabalho, já no caso de uma úlcera gástrica, temos uma doença de origem fisiológica, um problema de suco gástrico. Mas por quê? Qual a origem disso? Vamos voltar ao início e pesquisar por que a energia da pessoa se alterou. Isso parece besteira, mas é muito importante. Quando a gente abre essa consciência, a gente começa a indagar tudo que a gente está passando. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque com essa indagação, que eu já estou exercitando isso, a gente começa a entender, eu estou ansiosa, né? Então, assim, às vezes, gente, quando a gente entra nessa conexão, a gente consegue prevenir qualquer doença, qualquer pessoas que têm insônia, você pode prevenir muito antes de você ter esse processo de insônia, pesadelo, essas coisas, né? Então, que energia é essa? Por que uma pessoa manifesta enxaqueca e outra não? Por algum motivo, essa pessoa tem uma predisposição para isso, portanto, sua consciência está alterada e provoca dor de cabeça. O diagnóstico completo requer que se faça uma pesquisa para descobrir qual o contexto dessa alteração da energia Xi que levou à alteração fisiológica que, por sua vez, levou à doença. Por exemplo, quando eu estou com os meus clientes na massagem, eu faço primeiro a minha anamnese, eu pergunto as coisas às pessoas, mas eu gosto de examinar os pés das pessoas, porque os pés ali, ele me mostra ali, antes da pessoa sentir a dor, eu já consigo ver ali qual que é o problema da pessoa. Veja se quando a pessoa está com o pensamento acelerado, tem pontos ali maravilhosos, mas quando chega nisso já está exteriorizando no corpo, mas a pessoa ainda nem sentiu. Então eu consigo trabalhar a pessoa no mental, olha, você precisa fazer meditação, ouvir músicas mais calmas que te fazem, né? Na hora antes de dormir, você fazer uma meditação. Eu começo a fazer esse trabalho integrativo que as pessoas começam a despertar também. Isso é maravilhoso. Quando a gente tem esse entendimento, a gente pode ajudar outras pessoas, né?
A gente como terapeuta, ou você que não é terapeuta, mas está aprendendo aqui, está achando interessante esse assunto, isso é bom para a sua vida e para os seus familiares, seus amigos, né? Então, a energia Xi é a consciência. Dessa forma, a pessoa que adoeceu passou por uma alteração na consciência antes da manifestação da enfermidade. No caso de uma úlcera, por exemplo, é possível que a pessoa tenha raiva de um professor rigoroso e autoritário da infância, olha só, e atualmente tenha como chefe alguém que faz com que ele se lembre desse professor. Cada vez que ele olha para esse chefe, é como se estivesse na sala de aula. Por isso, não consegue ser assertiva, não consegue entregar o trabalho pedido, ou quando entrega, acha que o chefe não vai gostar e vai agir como seu professor agia, castigando-a quando não ia bem na escola. Racionalmente, ela não entende essas relações, mas inconscientemente sim, ao trabalhar com o outro lado do cérebro, que processa imagens e sensações. Outro exemplo é o de uma paciente que teve uma crise aguda de dor depois que soube que estava grávida. Ela tinha parado de trabalhar, mesmo a contragosto, para cuidar da primeira filha e acabou engravidando de novo. Inconscientemente, teve a sensação de mais responsabilidade e da possibilidade de não ter mais condições de voltar a trabalhar, que é o que ela queria e tinha planejado para a sua vida. Então veja como que é importante. Quando eu sempre falo da cura da criança interior, é nesse sentido. Tem coisas que acontecem na nossa infância e fica ali traumatizado, não é com uma pessoa, é um fato que ocorreu e aí vai repetindo ciclos e quando chega num fato parecido com aquilo, desencadeia doença, desencadeia bloqueios, né? Isso é um assunto muito interessante que a gente vai deixar agora para a próxima aula e a gente vai aqui, a gente parou aqui no o que acontece quando recebemos a notícia de que estamos doentes, né? O que acontece conosco, o que acontece com o nosso mental, com o nosso corpo, né? Então, gente, o próximo aqui é um estudo bem interessante que a gente vai ter, que são por tópicos, bem bacana mesmo. Eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Deixa eu ver aqui. Isso aí, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus e a gente vai terminar isso aqui logo, logo, para partir aí para a quinta parte, tá bom? Beijos, fica com Deus. Tchau, tchau.